Boa tarde, boa tarde. Nós vamos aguardar só mais 10 minutinhos para a gente poder dar início à nossa palestra. Mais 5 minutinhos e a gente já inicia a nossa palestra.
Gente, boa tarde. Boa tarde a todo mundo que está presente. A gente vai dar início agora à nossa segunda palestra da 17ª Primavera dos Museus. E antecipadamente queria agradecer a todos que estão se fazendo presentes aqui na nossa transmissão. É importante salientar que a gente está fazendo essa palestra através justamente da 17ª Primavera dos Museus, que esse ano tem o tema Memórias e Democracia, Pessoas LGBT+, Indígenas e Quilombolas. É um evento nacional, cujo Centro de Memória da Polícia Militar ele está participando e dando palestras nos dias de hoje, 19, e amanhã, dia 20, também nos horários pela manhã e pela tarde. E aqui, encerrando a palestra do primeiro dia, nós vamos entrar com a pesquisa sobre o general Sotério de Menezes, a representação de sua imagem e a questão racial. Eu gostaria de iniciar aqui apresentando a nossa equipe pesquisadora. Foram as pessoas que levantaram as fontes e dados e analisaram as mesmas para essa pesquisa. Gostaria de apresentar o graduado pela Universidade do Estado do Pará, David Augusto de Souza Nogueira. Gostaria de apresentar também, graduado pela Universidade da Amazônia, esse que vos fala, Vílio Soares da Gama. Graduando também pela Universidade da Amazônia, o João Pedro Oliveira Leite da Gama. Também gostaria de apresentar o graduado pela Universidade do Estado do Pará, Leonardo Oliveira Pinheiro, essa pesquisadora que está aqui apresentando hoje o tema para vocês. Antes da gente adentrar no tema da pesquisa, eu gostaria rapidamente de salientar o espaço no qual está sendo possibilitada essa apresentação, que é o Centro de Memória da Polícia Militar. O Centro de Memória ele é relacionado com a instituição da polícia, ele é uma seção da polícia, e dentro dela cabem 3 outras seções, são eles o arquivo, o museu e a biblioteca. E a partir do Centro de Memória que foi possível fazer essa pesquisa do Sotério de Menezes, a pesquisa feita pela nossa equipe de historiadores. Então, por conta disso, eu gostaria aqui de salientar a principal missão do Centro de Memória, que descrita na sua fundação, que nós, do Centro de Memória, somos responsáveis por conservar, investigar, comunicar, interpretar esse tipo de fraude nas suas empresas, nas suas organizações. Daniela, a gente tem vários pontos a serem tratados em relação a esse caso, né? Dando uma complementada no que o... Alguém ligou o microfone aqui no meio da palestra. Um público que está iniciando um pouco a vida acadêmica do lado desse ponto de economia, de uma maneira geral, de negócio, que a gente divide muito de uma... Aqui, pronto, resolvido aqui. Voltando aqui ao raciocínio rapidamente, a principal missão do Centro de Memória, nós estamos responsáveis por conservar, investigar, comunicar, interpretar e expor para fins de preservação, estudo, pesquisa, educação, contemplação e turismo, conjuntos e coleções de valor histórico, artístico, científico, técnico ou de qualquer outra natureza cultural, abertas ao público, a serviço da corporação e da sociedade. Ou seja, aqui o Centro de Memória é um espaço de produção científica também, por isso faz muito importante a gente discutir esses temas, a gente pesquisar esses temas acerca da história militar, que não é a história necessariamente só militar, mas é a história militar também que faz parte da história de Belém, a história do Pará. Por isso que temos essa preocupação em expor essas pesquisas, além de realizá-las, claro, junto com a sociedade civil, né? Essa pesquisa foi feita, na verdade, muito por civis. Então, por isso essa importância aqui da gente poder entender um pouco, antes de começar mesmo, entender um pouco do espaço de onde estamos falando. Acho que é interessante e importante a gente ter isso em mente. Passando aqui agora o slide,
pro nosso tema. E o nosso tema a gente vai dividir da seguinte maneira: todos os pesquisadores que fizeram parte desse levantamento, todos tiveram igual importância, igual peso durante o levantamento de fontes e interpretação delas. Então, nós decidimos dividir essa palestra contando a interpretação de cada um sobre essa experiência de poder trabalhar na pesquisa de uma figura que foi, de certa forma, muito influente no cenário tanto paraense quanto no cenário nacional, e também que ele é muito influente para a instituição da Polícia Militar do Pará. Por isso, cada um de nós vai falar um pouco da sua experiência. Eu vou começar aqui fazendo uma breve explanação sobre a figura da imagem do Sotério de Menezes. Ele foi um militar, ele teve sua carreira militar, ele tem uma representação muito forte quando a gente vai pensar em Polícia Militar do Estado do Pará. Ele leva o nome de uma medalha daqui, medalha essa que vocês podem ver na imagem. Ele tem muita carência acerca de pesquisas sobre a sua imagem, por isso que por isso que foi muito importante para a gente conseguir fazer esse levantamento, ter esse reconhecimento da nossa pesquisa, porque as pesquisas, artigos, declarações sobre o personagem Sotério de Menezes são muito escassos, principalmente quando a gente pensa aqui em Belém do Pará, já que é preciso salientar, o Sotério de Menezes ele não é uma figura nascida aqui no Grão-Pará. Ele veio lá do sul, passou um tempo aqui no estado do Pará e fez um nome, teve bom peso seu nome aqui, quando passou pela instituição da Polícia Militar. Então, a principal questão dessa nova pesquisa é justamente a questão sobre a sua identidade, a identidade de Sotério de Menezes, que ela acabou, no decorrer dos anos, sendo um pouco negligenciada por algumas instituições, por algumas pessoas, e ela justamente se torna justificativa do nosso trabalho, essa falta de representatividade que o Sotério tem nos meios acadêmicos, até nos próprios meios institucionais. A gente vai passar aqui para o próximo slide. A nossa metodologia, como equipe, como pesquisa de historiadores, é justamente análise de fontes escritas. A gente utilizou várias revistas e jornais, inclusive livros que são específicos da história militar do estado do Pará, revistas como, por exemplo, vocês podem ver aqui na imagem, a Revista do Brasil, que é uma revista da Bahia, onde foram possíveis catalogar várias situações a respeito da imagem do Sotério. Também utilizamos entrevistas, e uma dessas entrevistas que a gente fez foi com a família do Sotério de Menezes. Nossa equipe conseguiu contatar os descendentes do Sotério e conseguimos fazer uma entrevista com eles para ver o que eles sabiam, como que eles sentiam esse peso da figura do Sotério na família. Foi uma entrevista com mais de 1 hora, inclusive ela está disponível no canal do YouTube do Centro de Memória, e foi muito frutífera. De fato, a gente tem o Roberto de Menezes, que é parente do Sotério, que ele conseguiu levantar muita documentação acerca do Sotério de Menezes, também ajudou muito na nossa interpretação histórica sobre quem foi essa figura. Vou passar o slide aqui, mas o principal ápice, principal ponto de ignição para o início da nossa pesquisa foi justamente este quadro que está aparecendo aqui na tela de vocês nesse momento. Aqui na Polícia Militar do Estado do Pará, existe a galeria dos comandantes gerais. Existe dos comandantes e ex-comandantes gerais, e praticamente todos eles, até um determinado período, tiveram a sua imagem retratada num quadro pintado, igual a esse, como vocês podem ver, do Sotério de Menezes. Mas foi a partir de um dos nossos pesquisadores, o Leonardo Pinheiro, quando ele foi comparar esse quadro com algumas fotografias existentes do Sotério, ele percebeu algumas discrepâncias.
Foi a partir daí que se deu o início da nossa pesquisa sobre o Sotério. Foi a partir desse momento, desse fato, que a gente decidiu que ainda tinha, a gente, na verdade, percebeu que tinha muita coisa ainda a ser analisada sobre essa figura, que a gente não estava encontrando em outros escritos. E a partir disso, a gente foi atrás e acabamos descobrindo algumas peculiaridades sobre essa pintura. A primeira dela, a gente conseguiu descobrir quem era o pintor, e descobrindo quem é o pintor, evidentemente a gente consegue descobrir em que período ela foi pintada. A gente descobriu que o pintor é um moço chamado Daniel Freire. A gente descobriu isso a partir das assinaturas que ele deixou em todos os quadros. Todos os quadros que ele pintou, ele deixou uma assinatura. Vocês podem ver ali embaixo do quadro, no canto inferior esquerdo, que tem uma pequena assinatura. É a assinatura padrão que ele coloca lá nos quadros dele. Assinatura S. Freire, ou D. Freire. E a gente foi atrás conseguiu, depois de um árduo trabalho de tentar interpretar o que estava escrito, a gente conseguiu descobrir que era, fomos atrás, descobrimos o nome dele, descobrimos também que ele havia pintado não só os comandantes gerais daqui, de Belém do Pará, do estado do Pará, no caso, ele também pintou comandantes gerais da sua cidade. Esse pintor, Daniel Freire, ele não é paraense. Ele, na verdade, ele é da Paraíba. E a gente acabou descobrindo, a gente entrou no site da Paraíba, onde tinha uma galeria dos ex-comandantes, e a gente viu que lá embaixo dos quadros também tinham a mesma assinatura. A assinatura idêntica a como ele fez nos comandantes gerais aqui da Polícia Militar do Estado do Pará. Aí vocês podem ver que eu coloquei aqui do outro lado um ex-comandante geral da Polícia da Paraíba. E do outro lado coloquei um comandante geral, que é o Sotério de Menezes, e os dois estão com a mesma assinatura, praticamente, a mesma forma de assinar, o D. Freire. Eu até coloquei aqui, bem ali, olha. Ali tem exatamente como que ele assinava os quadros deles. A partir disso, a gente conseguiu já ter um marco temporal. A gente conseguiu delimitar que essa pintura ela foi feita a partir, provavelmente, nos anos 80, porque a gente tem a data de que ele pintou os comandantes gerais do outro estado, que foi realmente em 82, se eu não me engano. Foi na década de 80. Provavelmente foi na mesma década em que o comandante-geral da polícia daqui do Pará chamou ele para fazer o mesmo trabalho. Mas quando a gente pensa nisso, a gente precisa ter em mente que esses quadros eles foram pintados aproximadamente mais de 30, 40 anos depois do Sotério de Menezes já ter falecido. O pintor ele não viveu na mesma época que o Sotério de Menezes. Isso é um ponto muito importante para a gente ter em mente na hora que a gente for analisar a principal problemática desse quadro, que é justamente o que eu vou apresentar no próximo slide. Aqui eu estou mostrando para vocês o quadro, qual eu já mencionei, a pintura do Daniel Freire, e no lado esquerdo eu estou apresentando para vocês uma foto tirada da Revista Brasil, de 1911, onde a gente conseguiu colorir ela por inteligência artificial. E a gente conseguiu perceber diferenças exorbitantes nessas duas imagens. Eu vou acionar aqui para vocês algumas das principais diferenças que foram possíveis ser detectadas. Primeiro, a cor da pele. A cor da pele, simplesmente, da pintura do Daniel Freire, ela é totalmente diferente do que a gente consegue constatar nas fotografias antigas que a gente tem do Sotério de Menezes. A gente também tem algumas diferenças, porque o Daniel, na hora de pintar esse quadro, ele afinou algumas partes do rosto do Sotério. Por exemplo, o nariz. O nariz dele foi bem mais afinado do que o nariz do Sotério de Menezes, juntamente com outros traços, como o queixo dele, que também foi mais arredondado, em vez de ficar um busto mais forte, como era de fato do Sotério de Menezes. E esses pontos foram muito nítidos quando a gente descobriu isso, né? Quando a gente foi colocar isso à prova. E é justamente a problematização principal que a gente teve
como que uma figura que tem uma verdadeira importância, uma importância institucional, uma figura que tem uma importância para a instituição, ela continua sendo retratada de uma maneira equivocada, historicamente equivocada. E a partir daí, como eu disse para vocês, esse quadro realmente foi o ponto de ignição para a gente começar a pesquisa. E após a pesquisa, a gente descobriu diversas coisas sobre a figura do Sotero de Menezes que nem se comentavam, muito menos se achavam. E o Sotero de Menezes ele tem uma história, para a gente, que é historiador, que gosta dessas pesquisas, realmente é uma história que enche os olhos. E ela contempla até mesmo vários momentos da própria situação política do país. Ela não se delimita apenas no estado do Pará. O Sotero de Menezes ele vai estar envolvido em várias articulações da história nacional. E a partir daí a gente vai problematizando cada vez mais essa situação e descobrindo muitos detalhes a respeito dessa figura. E é justamente nisso que os meus companheiros eles vão aprofundar mais agora com vocês, porque todo mundo aqui, como eu disse anteriormente, teve um papel, uma participação extrema importância no levantamento de materiais e na fundamentação desses materiais, né? No diálogo com as fontes, na representação delas. É muito importante ter em mente que o nosso trabalho como pesquisador não é apenas apresentar o que a gente descobriu, mas também analisar essas fontes, porque a fonte historiográfica ela é recheada de significados daqueles que as escrevem, né? E até mesmo imagens têm esses significados. As imagens também têm a visão do fotógrafo. O que ele queria passar com aquela foto, a maneira como as pessoas estão posicionadas, tudo isso precisa ser analisado. E a gente já pegou essa figura num estado em que já não parecia que ninguém queria analisar, porque a figura do Sotero de Menezes, ela estava basicamente como se fosse já fundamentada na PM, então como se ela ainda não precisasse ser mais aprofundada. Mas isso também deve-se ao fato de que o Centro de Memória ele é uma instituição relativamente nova, foi fundada em 2019 aqui, se mudou para o batalhão do Complexo Histórico de Tiradentes em 2019, então, de fato, ainda não houve muito tempo para se aprofundar, mas a importância que a polícia e o Centro de Memória proporcionou para que desse o espaço da gente pesquisar e criar novos significados foi de extrema importância. E por isso eu vou passar agora a palavra para o companheiro David. Ele vai aprofundar um pouco mais na história do Sotero de Menezes. E, David, você pode pegar a palavra agora. Boa tarde a todos. Estão conseguindo me ouvir? Estamos sim, David. Consegue ouvir? Tá bom. Bom, parando de onde o Vini parou, eu vou falar agora um pouco sobre o surgimento. Boa tarde, Carlos. Vou falar um pouco sobre o surgimento do Sotero de Menezes enquanto insurgente nas instituições militares, principalmente no Exército Brasileiro, e um pouco da relação dele com a história nacional, ou seja, eu vou tentar pontuar uma visão macro-histórica, o que era as instituições militares lá no século XIX, e relacionar um pouco com a questão micro, que era o protagonismo do Sotero de Menezes. Bom, se hoje é relativamente fácil definir o que são militares, principalmente porque a Constituição Federal de 88 vem dizendo quem são militares nacionais, que são as Forças Armadas, né? Quem são os militares das Forças Auxiliares, que são bombeiros e polícias militares. Lá no século XIX não era um negócio muito fácil. Se hoje já são instituições sólidas, que você já consegue estudar a partir de diversos pontos de vista, lá no século XIX, analisar as instituições militares era muito difícil. Por exemplo, Polícia Militar do Pará. Nós pesquisamos aqui no Centro de Memória
principalmente a Polícia Militar, porque a nossa missão principal é essa. Entretanto, quando a gente volta lá no século XIX, pesquisa a Polícia Militar, a gente vai ver que, além da Polícia Militar ser muito fragmentada, institucionalmente falando, não tem um arcabouço legislativo que a define fortemente, ou seja, em diversos momentos, segundo memorialista, um dos memorialistas da Polícia Militar, que é o Orlando de Moraes Rego, que escreveu uma obra chamada Retrospectivo Histórico da Polícia Militar do Estado do Pará de 1822 até 1930, o Orlando Rego vem pontuando de como a instituição Polícia Militar teve diversas organizações e reorganizações. Surgiu lá atrás como Corpo de Milícia Paraense, depois virou Corpo de Polícia Paraense, depois Corpo Provinciano de Caçadores de Polícia. Então, a instituição militar ela é muito fragmentada. O próprio Exército brasileiro era assim, no século XIX. Você tem que, antes da vinda da família real, os militares eles eram subordinados diretamente a Portugal, e com a vinda da família real você já tem uma organização melhor, com a formação da Guarda Real. Entretanto, muito limitada a região lá do Sudeste brasileiro, que é onde a família real escolheu para ser a nova capital do Reino Unido, do Brasil, Portugal e Algarves, e ela se espalhou pelo Brasil muito difusamente. Depois da Guarda Real surge o que seria o Exército Brasileiro, né, que é muito mais fragmentado ainda, quanto a comandos, quanto a divisões de atuação e tal. A própria Polícia Militar do Pará, ela surge a partir de um destacamento de cavalaria do Exército Brasileiro nesse período. Existia o regimento de infantaria do Exército Brasileiro, e desse regimento de infantaria, eles separam alguns militares para criar o corpo provinciano de cavalaria, que se torna o percussor mais antigo da Polícia Militar do Pará. Era um pequeno regimento comandado por um oficial superior, assim, lá na patente de capitão, e ele tinha alguns praças à sua disposição. Esse que é o embrião da Polícia Militar. Era uma tropa destacada, subordinada ao Exército Brasileiro. E isso vai do século XIX todo. A gente vai ver que em diversos momentos do século XIX, a Polícia Militar se subordina às forças nacionais. O governador ele subordina a tropa dele às forças nacionais. E por que isso é relevante para entender a trajetória do Sotero de Menezes? Bom, Sotero de Menezes ele foi um voluntário da Guerra do Paraguai. Guerra do Paraguai, como a gente viu na escola, né, que foi a guerra da Tríplice Aliança contra o Paraguai, que queria que cometeu o ataque à nação brasileira e à Argentina. Então, a gente vê que na Guerra do Paraguai foram criados, devido o Exército Brasileiro ser muito pequeno, foi criado um corpo de voluntários para lutar na guerra, chamado Voluntários da Pátria, em que as diversas polícias militares, que naquela época tinham outros nomes, do Brasil inteiro iriam fazer parte desses voluntários da pátria. E, além das polícias militares, fariam parte também dos voluntários da pátria, segundo o André Amaral de Toral, que é um historiador que ele escreve em 1995 um artigo muito interessante, que visa discutir a questão racial na Guerra do Paraguai, que se intitula A Participação dos Negros Escravos na Guerra do Paraguai. Além das forças policiais, também aqueles voluntários que decidem lutar na guerra. Por que alguém queria se voluntariar para lutar na guerra? Bom, negros em condição de escravidão, negros libertos que não possuíam nenhum bem, e devido a promessas do governo de ressarcir o trabalho militar deles com terras, eles enxergaram o alistamento para a guerra como algo positivo. Se livraria ele da escravidão, se deixaria para ele alguma
algum benefício material, daria a eles o poder de ter terras, né? Porque após ser liberto, o negro, se comparado à mão de obra livre, ele não teve acesso ao mercado, mercado de trabalho não, porque o conceito não existe à época. Ele não teria acesso facilmente ao trabalho após ser liberto. Então, a gente descobriu uma fonte chamada Revista do Brasil, que ela é de 1911, que ela é uma revista que era que os redatores dela eram do mesmo círculo político do Sotero, e essa revista, na época de 1911, vem fazer uma homenagem ao Sotero de Menezes, vem falar um pouco da carreira dele enquanto militar, do Exército Brasileiro, cita o comando dele da Polícia Militar. Então, a revista diz que o Sotero de Menezes, ele foi um alistado, voluntário alistado nessa guerra. Ele assentou na guerra como um praça, como um soldado. E, por seus feitos bélicos na guerra, ele se destacou como digamos assim, pela nossa análise, ele se destacou como um comandante potencial. Tanto que, ainda em atividade da guerra, ele é promovido a alferes, que era um posto militar do oficialato mais básico que existia, e depois vira tenente ao final da guerra, ou seja, ele iniciou como um militar alistado no início da guerra e terminou já como oficial. E o mais interessante de tudo, como cita o André Amaral de Toral, a maior parte, digamos assim, a maior parte dos voluntários para lutar na guerra eram negros ou eram mestiços ou brancos pobres, e pelo preconceito social da época, eram enxergados também como mestiços, enfim, tinham toda a questão pejorativa em torno deles. E a gente observa, pela reconstrução da fotografia que o Vili bem apresentou no início, que ele tem um traço racial demarcadamente mestiço para o negro. Ou seja, ele destoa um pouco daquela concepção que a gente tem da Guerra do Paraguai. Ele é uma, se a gente for analisar pela microhistória, o resultado dele enquanto figura histórica é a parte. Por quê? Porque a maior parte dos negros da Guerra do Paraguai, como cita o Rodrigo Goiana Soares no seu artigo Voluntários Sem Pátria, do ano de 2013, a maior parte dos veteranos negros da Guerra do Paraguai, ou mestiços, não, de fato, tiveram os benefícios prometidos pelo governo. Não lograram as terras que foram prometidas, até mesmo a escravidão. Alguns voltaram, de fato, a ser escravos novamente. Em contrapartida ao Sotero. O Sotero saiu possivelmente, por não termos registros da ascensão social anterior à Guerra do Paraguai, possivelmente ele foi alistado como um mestiço negro, talvez liberto e pobre, e saiu da guerra para o oficialato. Ou seja, o oficialato do Exército Brasileiro, que a gente tem na época o chamado Exército de Caxias, porque era um oficialato altamente elitista e altamente fechado, que não permitia contato assim fácil com as praças militares. Era um exército muito fechado. Então a gente vê que um negro conseguiu um protagonismo no exército brasileiro como um oficial. E ao desenrolar da sua carreira militar, o Sotero é designado pelo Exército Brasileiro para o comando da Polícia Militar, que naquela época ainda era corpo de polícia paraense, na época do Império, corpo de polícia paraense. E quando ele é destacado para comandar a Polícia Militar, ele primeiramente foi destacado como um inspetor de polícia, que é uma espécie ele ia analisar como a Polícia Militar no Pará estava sendo comandada pelo comandante-geral à época, que não tinha esse termo ainda, como nós temos hoje, comandante-geral, e rapidamente ele se torna o próprio comandante da polícia, ou seja, ele é um militar do Exército Brasileiro destacado quando ele era capitão para comandar a Polícia Militar. Hoje é fácil identificar que os militares das polícias militares e corpos de bombeiros só podem ingressar mediante formação no caso dos oficiais, das academias militares estaduais, né, das polícias
e dos bombeiros. É diferente daquele período em que você poderia pegar um oficial do Exército Brasileiro e designar para o comando da Polícia Militar. Então, talvez esse seja um dos fatores que a gente identifica pelas lacunas que a gente tem da figura do Sotero. A gente não tem bem resolvido na instituição quem era a figura do Sotero de Menezes, pelo fato dele ser um militar oriundo do Exército. Entretanto, cabe aqui destacar que ele foi o comandante da PM que foi designado já em outra guerra, que viria depois da Guerra do Paraguai, já no período republicano, que foi a Guerra de Canudos, para comandar as tropas lá no sertão da Bahia. E é aí que cabe o destaque à figura do Sotero de Menezes, porque muitos militares do Exército Brasileiro passaram pela instituição, pelos comandos da instituição. Entretanto, Sotero talvez seja o mais lembrado, o militar do Exército Brasileiro mais lembrado, principalmente devido a seus feitos na Guerra de Canudos. E agora eu passo a discussão para o meu camarada aqui, o historiador Leonardo, que vai discutir um pouco para vocês essa relação da campanha de Canudos com a atuação do Sotero enquanto figura protagonista histórica. Obrigado, boa tarde a todos e a todas. Gostaria de cumprimentar o público ouvinte, cumprimentando também os amigos historiadores aqui, o João, o Vili, o David. Eu acho que a gente tem que seguir nessa perspectiva de compreender o Sotero de Menezes como uma figura que faz várias transições paradigmáticas dentro da história, né? Da história nacional. Por diversos momentos, a história dele se confunde também com a história do nosso país, na medida que, por exemplo, ele está no início da sua vida na Guerra do Paraguai, posteriormente ele vai estar em 3 fatos muito notórios da Primeira República, no qual eu vou destacar 2, né? As 3 são a Guerra de Canudos, né? Que é ainda muito perto ali do fim da monarquia, né? A segunda é a Revolta da Vacina e a terceira é o chamado Bombardeamento da Bahia, né? Eu acredito que a maioria de vocês devem aqui conhecer a história do que fora a Guerra de Canudos, né? Que foi um movimento ali na Bahia, no interior da Bahia, liderado pelo Antônio Conselheiro, na qual se tinha a perspectiva de tomar, vamos dizer assim, um território que era uma fazenda ali abandonada e fazer daquele território um espaço politicamente independente da República Brasileira. E isso, é claro, vai ser uma ameaça para a República tão nova, né? Então, o Exército Brasileiro, né, principalmente ali da área do Sudeste, vai mandar suas tropas para deter aquele movimento, né, de Canudos. Só que aí também a gente percebe a ida, né, para tentar, vamos dizer assim, acabar com esse movimento de tropas, tanto do Amazonas, por exemplo, quanto do Pará. Aqui no Pará, quem é mandado, né, para essa excursão é o Sotero de Menezes, liderando um dos corpos, né, junto com o nosso patrono hoje da nossa Polícia Militar, o Coronel Fontoura. Então, a gente percebe, mais uma vez, a figura do coronel, ou melhor, do então tenente-coronel Sotero de Menezes como uma figura bastante importante sobre mais um evento, né? Se a gente for parar para refletir, a gente percebe aí que a Guerra de Canudos talvez seja, vamos dizer assim, o embate mais notório, um dos mais notórios dessa Primeira República. E ele novamente se apresenta, quer dizer, vamos dizer assim, na guerra principal do nosso país, que é a Guerra do Paraguai, como o David bem falou, e agora, nesse novo momento, dentro da Polícia Militar do Estado do Pará, na Guerra de Canudos, né? Ele vamos dizer assim, um herói de guerra, né? Só que dentro dessa guerra ele vai ser ferido, né? Não podendo mais lutar, né? Mas participa de uma forma muito efetiva como líder. Cede lugar a Fontoura, que vai terminar, vamos dizer assim, essa guerra. Mas a história dele não para por aí, né? A gente encontrou fontes, né, que, inclusive, ele participou
da revolta da vacina, apesar de a gente não ter fontes muito profundas, mas a gente sabe que ele participou da revolta da vacina, né? E mais à frente, participou de outro movimento também, que ficou conhecido como Bombardeamento da Bahia, que foi também outro movimento muito importante dessa Primeira República, né? Portanto, se a gente for parar para pensar, ele é uma figura central, né, dessa Primeira República. Só mostrando para vocês, volta lá o slide, por favor, o Sotero de Menezes lá em Canudos, na segunda imagem, né, na qual a gente pode ver ele em campo lá mesmo, né? Pode passar, por favor? Tá. Nesse bombardeamento da Bahia, a gente precisa, portanto, porque não é um evento muito conhecido, né, pelo público brasileiro, né, a gente precisa entender qual é o contexto que levou ao bombardeamento da Bahia. Essa tragédia acontece, vamos dizer assim, anos antes do que, de fato, o bombardeamento aconteceu. Acontece, primeiramente, né, ali nas eleições de 1910, onde a gente tem um embate muito forte, uma disputa politicamente muito forte entre o Rui Barbosa e o Hermes da Fonseca, né? No que a gente compreende hoje como as primeiras quebras do que a gente chama de República Café com Leite, né? Na qual está caracterizada ali em Minas Gerais e em São Paulo. Mas vai se formar uma aliança que vai apoiar o Rui Barbosa, que é chamada de Aliança do Civilismo, né? Contra um militar, né, o Marechal Hermes da Fonseca, inclusive era parente do Deodoro da Fonseca. Portanto, que apoiaram o civil Rui Barbosa, o Barbosa baiano, né? E nessa eleição, apesar de Hermes da Fonseca sair vitorioso, a gente percebe aí nessa imagem um pouco sobre como essa política, vamos dizer assim, afetou muito diretamente ali o estado da Bahia, o estado de Minas Gerais, o estado de São Paulo. Os estados, vamos dizer assim, mais populosos, talvez com mais cabeças eleitorais, mas o Rui Barbosa conseguiu perder nos estados, não foi eleito. Mas o que acontece é que no ano posterior vai ocorrer uma luta política pelo governo da Bahia, né? E aí vai se caracterizar outra disputa política que não mais está ancorada no Rui Barbosa com Hermes da Fonseca, mas no Rui Barbosa, que é um agente baiano, com o JJ Seabra, que era postulante ao governo ali da Bahia e que era ministro da Aviação e Obras Públicas lá do governo federal, certo? Portanto, determinado momento, o Rui Barbosa vai dizer que é ilegal, vamos dizer assim, a candidatura do JJ Seabra, e o governo federal não vai deixar barato, enquanto manda vários navios de guerra para ali a Baía de Todos os Santos, ameaçando Salvador, né, a partir desses navios de guerra. A partir dessas reverberações todas políticas que são formadas ali na Bahia, o governador, à época, vai renunciar ao cargo, né? E aí quem assumiria, de uma forma consequente, né, seria o então presidente do Senado Estadual. Só que aí o presidente do Senado Estadual vai dizer que não pode assumir por uma questão de saúde. E, portanto, de uma forma também, né, consequente, quem assume, portanto, é o presidente da Câmara dos Deputados Estadual, que é o Aurélio Viana. O Aurélio Viana é aliado de quem? De Rui Barbosa, portanto, contra o governo federal. E ele vai fazer uma articulação política muito forte para tirar a Câmara de Salvador, já que ela estava ameaçada profundamente pelos navios dentro da Bahia, navios de guerra da Bahia. E vai tentar levar lá para o interior da Bahia, numa cidade, eu não vou me recordar o nome, não, desculpa, Jequié o nome da cidade, tá? Então ele vai tentar levar para essa cidade, muito longe da ameaça federal. E isso, obviamente, vai gerar um burburinho ali no alto círculo do governo federal que não vai aceitar isso, né? Lembrando, fazendo um adendo aí com o que o David falou, o Sotero de Menezes, por ser militar, estava ligado de uma maneira muito forte, tanto ao Hermes da Fonseca,
mas principalmente a JJ se abre e aquele ciclo militar da Bahia, correto? Né? Então, prosseguimos. O governo federal vai estabelecer uma ordem para que... o governo federal vai mandar para a Justiça, e a Justiça vai estabelecer uma ordem para que os deputados entrem ali na Câmara de Salvador e entre, vamos dizer assim, escoltada pelos policiais estaduais que não são autorizados pelo governador à época, né, o antigo presidente da Câmara, Aurélio Viana, a entrar. Isso vai gerar uma rixa entre esses dois grupos políticos muito forte, né? E aí, e não disse, não me disse, né? O então presidente Hermes da Fonseca vai autorizar o bombardeamento da Bahia. Só que esse bombardeamento vai passar por quem, efetivamente, né? Adivinhe, Sotero de Menezes. Então, Sotero de Menezes é quem vai também dar o aval aos militares a atacarem o centro histórico de Salvador, né? Então, a gente percebe uma destruição muito grande, uma luta armada entre o Exército e a Polícia Estadual. A gente percebe a queimada da biblioteca ali de Salvador, com documentos muito antigos, ou seja, uma tragédia. Portanto, a gente vê, em um momento, a peculiaridade desse homem na história nacional. Quer dizer, surgem perguntas de uma maneira muito latente. Por que este personagem, que longe de ser uma figura subalterna, uma figura que está longe dos holofotes, foi esquecida? No que diz respeito às fontes, nós temos fontes escancaradas que mostram que ele era uma personalidade profundamente importante e que estava ali nos círculos políticos da cidade da Bahia. Não só na cidade na cidade de Salvador, no estado da Bahia, mas não apenas lá, como no Pará, né? Então, portanto, ele é uma figura característica, vamos dizer assim, dessa Primeira República, e uma figura também que produz várias transições paradigmáticas, na qual a sua história da sua vida é confundida com a história nacional. Aí a gente tem uma charge aí da Revista do Brasil, Salvador, que caracteriza um pouco desse bombardeamento. Quer dizer, essa revista apoiava a ala de Sotero de Menezes, né? De um lado, o Sotero de Menezes, né, tranquilo, com o seu canhão, de outro lado, vamos dizer, a língua mortal de Rui Barbosa, né? Quer dizer, vamos dizer assim, era como se existisse uma argumentação de que, na verdade, quem fez os mortos não fora Sotero de Menezes com seus canhões, mas sim Rui Barbosa com a sua língua, né? Uma charge muito característica da época. Portanto, a gente tem uma imagem aqui também que caracteriza um pouco desse bombardeamento, né, que foi uma tragédia ali para Salvador. E a gente percebe também bem poucas discussões com relação a isso, né, fora da Bahia, fora de Salvador. Quer dizer, eu mesmo não tinha conhecimento do que for essa tragédia antes de aprofundarmos aqui no Centro de Memória com relação à pesquisa do general, né? Pode passar, por favor. E a gente percebe também que tudo isso, essa revista, né, que é uma revista, portanto, de uma ala política ali na Bahia, ela não vai, em momento algum, deixar de apoiar Sotero de Menezes. Tanto é que a gente tem essa outra charge aqui, vou ver se consigo ler, onde está caracterizado o general Sotero de Menezes, né, tirando o chapéu ao povo baiano. Lembrando que o general Sotero de Menezes não era baiano, ele nasceu em Alegrete, lá no Rio Grande do Sul. E essa charge dizia assim, Zé Povo, né? Zé Povo baiano, salve. Às vezes, 3 vezes salve. Benemérito general Sotero de Menezes, nosso libertador e amigo. Obrigado, meu povo. Responde Sotero. Bom saber como te idolatro. Na tua defesa estarei sempre. A gente também percebe uma gratidão muito profunda da Bahia, também com o Sotero de Menezes, sobre a perspectiva de que ele foi um voluntário da Guerra do Paraguai também, né? E está presente nesses momentos políticos cruciais. Apesar, né,
de ter bombardeado Salvador. Quer dizer, nem isso conseguiu abalar uma certa reputação que este homem detinha ali naquela região, correto? E isso vai desaguar no quê? Pode passar, por favor. No Sotério, de uma maneira mais política escancarada. Quer dizer, ele vai se eleger no fim de tudo isso, no fim de ter bombardeado Salvador, né, de ter cometido, vamos dizer assim, este fato histórico, ele vai se eleger senador da República, né, não vai conseguir terminar o seu mandato, porque, enfim, vem a falecer como senador da República. Mas isso é um pouco de mais fatos notórios da vida política e militar do general Sotério de Menezes. O Gama vai falar um pouco sobre essa questão do esquecimento, né, João Gama, e eu passo a bola para ti, Gama, contigo. Tá escutando? Só desliga. Tá bom. Boa tarde a todos e a todas. Primeiramente, eu gostaria de agradecer a todos vocês que tiraram um tempo aqui para assistir a nossa palestra, assistir um pouco do que foi o processo da nossa pesquisa, de como nós chegamos a essas conclusões todas a respeito dessa figura tão emblemática que foi o Sotério de Menezes, o Marechal Sotério de Menezes. Bom, como o voluntário Vili Gama falou no início, nós trabalhamos aqui no Centro de Memória da Polícia Militar do Pará. E dentre as diversas demandas que nós temos aqui no Centro de Memória, foi nos dado uma missão de escrever um artigo. Então, a partir dessa ideia, né, dessa pesquisa do artigo, nós escolhemos o Marechal Sotério de Menezes, pois ele foi um comandante-geral na Polícia Militar. Como já foi falado, quando nós encontramos, né, essa pintura que está aparecendo agora no slide, que ele foi pintado, ele foi representado de uma maneira diferente, né? Essa foi o principal gatilho para nós escolhermos ele também como fonte de pesquisa. Correto. Aí, após isso, nós fizemos a nossa pesquisa, o nosso levantamento documental, nosso embasamento teórico. E, a partir disso, nós vamos construindo, passo a passo, o nosso artigo, que, inclusive, ainda será publicado, talvez com alguns ajustes, mas ainda será publicado na Revista Militar, da Polícia Militar. O Sotério de Menezes, ele foi uma figura... talvez uma das figuras mais importantes do século XIX, pois ele... Só um momento. Ele foi uma das figuras, quando nós fomos fazer essa análise, nós não encontramos uma figura que tenha participado de tantos eventos históricos, de tantos acontecimentos quanto Sotério. Como meus colegas já falaram anteriormente, o Sotério de Menezes, ele participou ativamente da Guerra do Paraguai. O Sotério de Menezes, ele ocupou uma das maiores patentes, né, militares que alguém poderia ocupar. Ele era marechal que na época era um posto de guerra. Acredito que até hoje ainda seja um posto relacionado à guerra. O Marechal, ele participou ativamente da Guerra de Canudos, inclusive na Guerra de Canudos, como o meu colega Pinheiro falou, ele participou juntamente com o Coronel Fontoura. Coronel Fontoura, que hoje simplesmente é o patrono da Polícia Militar do Estado do Pará. Além disso, ele ainda foi para a Revolta da Vacina, onde nós, infelizmente, não temos tanta documentação, a gente vai falar sobre isso, mas ele também participou da Revolta da Vacina. Como o Pinheiro acabou de falar, ele participou do bombardeamento, ele bombardeou a Bahia. Algum tempo depois, se tornou senador da República, e apesar de todos esses feitos, todas essas participações nesses momentos históricos tão importantes para o nosso país, né, para a construção do nosso país, nós chegamos a essa seguinte conclusão: o esquecimento. Por quê? O processo de construção desse artigo de pesquisa ele foi extremamente complicado, pois as fontes sobre o Sotério de Menezes elas eram bastante escassas.
foram muito difíceis encontrar, por exemplo, e algumas fontes que nós encontramos foram apenas assim uma breve, digamos, citação. Por exemplo, na questão da revolta da vacina, nós somente conseguimos encontrar um documento num jornal antigo da hemeroteca que ele estava lá. Mas nós não encontramos assim quem foi que mandou ele para lá, ele estava lá trabalhando com quem, o que ele fez exatamente, qual foi a participação mais específica, nós não conseguimos encontrar, infelizmente. E nós chegamos à conclusão que o Exército brasileiro ele não preservou a memória do Sotero de Menezes, ele não teve a preocupação, né, ele não teve essa preocupação de preservar a memória dele. Tanto é que eu e os outros voluntários daqui, nós pesquisamos bastante documentos históricos, nós muito dificilmente conseguimos encontrar coisas. Todas essas informações que nós temos aqui, elas foram construídas a partir de muito trabalho, muito esforço. Nós pesquisamos fomos pedir numa base militar lá do Rio de Janeiro, documentação, não tinha absolutamente nada de Sotero de Menezes. O Sotero, lembrando, ele era militar, e geralmente, quando você é um militar, você tem uma documentação sua, né? Os militares têm o que hoje a gente chama de BG, Boletim Geral, e não tinha absolutamente nada sobre ele. Nós fomos procurar no arquivo do Exército lá da capital Brasília, nós não encontramos nada lá, eles não deram documentação para a gente, ou seja, o Exército, que deveria ser o principal percursor, que deveria ser a principal entidade que preservou a memória do Sotero de Menezes, nós vemos que ele não preservou absolutamente nada. Aí, isso nos leva a uma questão. Por que ele não preservou? Pois bem, a gente sabe que a questão do bombardeamento da Bahia, né, pode ser que não tenha, como posso dizer, pegado muito bem, ou tenha sido muito bem vista pela população civil, política, a respeito do Sotero de Menezes. E pode ser por esse motivo pelo qual o Exército Brasileiro não preservou tanto a memória dele. Inclusive, essa é uma discussão que nós fizemos no processo de construção do nosso artigo. Mas a questão nós analisamos 3 pontos de vista em relação à memória do Sotero de Menezes: militar, da família do Sotero, que é que eu vou falar agora, e a da própria polícia militar. A gente viu aqui que a visão do Exército, o Exército ele não se preocupou em preservar a memória do Sotero de Menezes, não se preocupou em guardar a memória do Sotero de Menezes. O porquê disso, nós vamos fazendo uma conjectura que seja, que diga assim que o Sotero ele não fez necessariamente coisas que agradaram o Exército, né, como o bombardeamento da Bahia, como talvez a Guerra de Canudos, a participação dele, e pode ser que o Exército ele tentou, talvez de uma certa forma, apagar a memória dele, essa memória, né, que eles querem que seja esquecida, que não seria tão interessante. Correto? Bom, como eu já disse, agora eu vou falar um pouco sobre a questão da família dele, da visão da família dele em relação à memória do Sotero de Menezes. Como eu acabei de dizer, o Exército Brasileiro não preservou a memória. Se você for pesquisar Sotero de Menezes, por exemplo, na internet, qualquer um site, você não vai encontrar artigo nenhum sobre ele, artigo científico sobre o Sotero não tem. Você vai encontrar com muita dificuldade algumas menções do Sotero de Menezes em outros artigos, correto? Em alguns livros, pouquíssimos livros difíceis de se encontrar. Foi a partir dessa pesquisa, então, que nós começamos a nos debruçar, que o voluntário Pinheiro, ele foi no Instagram e descobriu que lá no Instagram tem um Instagram dos descendentes do Sotero de Menezes. E tem um Instagram que ele é um Instagram que é voltado completamente ao Sotero de Menezes. Aí quando, né, o Pinheiro encontrou, aí nós começamos a ver, nós ficamos bem felizes, porque lá realmente tinha bastante coisa, fotografias, documentações, nós tínhamos lá a família dele, outros parentes do Sotero de Menezes, e aí nós ficamos bem animados, bem empolgados, porque
nós poderíamos continuar com o aprofundamento na nossa pesquisa. A partir daí, nós, utilizando o nosso Instagram oficial do Centro de Memória da Polícia Militar, nós enviamos uma mensagem, né, no direct desse Instagram, e a partir daí nós conseguimos o contato do bisneto do Sotério de Menezes, o Roberto de Menezes. E a partir desse primeiro contato, né, nós conseguimos fazer uma... pode pular o slide, por favor, que vai melhorar. Pode passar. Perfeito, obrigado, Vini. Aí, a partir dessa primeira fala, né, que nós conseguimos conversar com ele, nós marcamos uma reunião via Google Meet, que é a mesma que nós estamos fazendo agora, entre nós do Centro de Memória, o Roberto de Menezes e a família dele. E a partir dessa conversa que nós tivemos, nós descobrimos muitas coisas sobre o Sotério de Menezes, um pouco sobre a família, os pais do Sotério de Menezes, pintura, inclusive foi lá que nós também conseguimos encontrar um pouco mais sobre a questão dele ter participado da revolta da vacina, que foi bem difícil encontrar isso. Aí o Roberto de Menezes, ele falou um pouco sobre o sentimento que ele tem sobre o Sotério de Menezes, que ele é uma figura muito importante, né, para a história do Brasil, e é uma figura que não é explorada, que não, tanto é que é verdade que não existem artigos, absolutamente quase nada sobre o Sotério de Menezes. Então, nós percebemos que a família do Sotério de Menezes, ela está com essa preocupação em pesquisar. O Roberto de Menezes, ele está desde 2015, que ele disse na entrevista, se não me engano, pesquisando, buscando fontes, tanto é que realmente a pesquisa dele foi bem aprofundada, ele conseguiu nos mostrar coisas que nós ainda não tínhamos, né, descobertos, não tínhamos achado. Então, ele vem, desde 2015, fazendo esse trabalho, procurando túmulo do Sotério de Menezes, procurando fardamentos antigos do Sotério de Menezes, entrando em contato com diversos segmentos militares aqui do Brasil para ele tentar arrecadar, recolher documentação, para tentar fazer uma conjectura, e é do interesse dele também, se não me engano, ele está tentando fazer uma espécie de biografia, ele está querendo recolher muita documentação para ele fazer uma biografia do Sotério de Menezes. Bom, nós já vimos que essa questão na família dele, né, vai de contrapartida com a visão dos militares, do esquecimento, e essa já é parte aqui do reavivamento da memória, que não só a família dele está tentando fazer, mas nós também. Quando nós nos dispomos, né, tiramos o nosso tempo, eu, o Vílio, o David, o Pinheiro, nós nos dispomos a procurar a documentação sobre o Sotério, a escrever, a formular, a produzir artigos, documentações sobre o Sotério, nós estamos participando de um processo de reavivamento da memória do Sotério de Menezes, né, esperando, assim, conseguir que a gente possa ter um reavivamento para que ele apareça, para que ele possa ser mais pesquisado para que outros acadêmicos que tenham interesse em pesquisa de história militar possam olhar o Sotério de Menezes e buscar nele alguma inspiração. Do lado aí aqui nós temos a foto, né? Essa aqui é a foto, esse rapaz que está bem no canto superior esquerdo, de óculos, é o Roberto de Menezes, é o bisneto do Sotério. Foi através dele que nós conseguimos também várias informações. Aí ao redor dele estamos nós e um pouco mais da família dele. Essa reunião teve várias pessoas da família dos descendentes do Sotério que nos trouxeram várias informações. Bom, agora eu vou falar um pouco sobre a memória da Polícia Militar. Bem do lado dessa foto, nós podemos ver, né, bem nitidamente, que tem uma medalha. Essa medalha é Sotério de Menezes. Essa medalha é dada a alguns militares por algum ato de bravura, algum ato de coragem. Então, a Polícia Militar, ela tem, como ela nos passou essa missão de pesquisarmos, de procurarmos essa documentação,
escrevermos algo sobre o Soltero. A Polícia Militar, em relação ao Soltero de Menezes, ela tem um interesse em buscar, em procurar, em tentar saber quem foi o Soltero de Menezes, em tentar achar essa figura, em tentar entender qual a importância dele para a sociedade civil, para a sociedade brasileira, qual a importância dele para a Polícia Militar. Então, por causa tanto é que é por causa disso que eles nos pediram para ir fazer essa pesquisa, que todos nós somos historiadores, correto? E eu acho que eu encerro minha fala também. Dito isso, se alguém quiser se manifestar, fazer alguma pergunta antes que eu encerre, fique à vontade. Então, Obrigado. vou finalizar aqui, passando para o Vili Gama, tá bom? E vou encerrar aqui. Muito obrigado a todos pela atenção. Gente, vou fazer aqui um pequeno encerramento das nossas considerações, da nossa pesquisa, de tudo que foi falado, de tudo que foi levantado aqui da nossa equipe de historiadores. E, primeiramente, ressaltar aqui, mais uma vez, a importância que foi cada um dos historiadores aqui que falaram hoje com vocês sobre a importância desse entusiasmo para poder fazer justamente esse levantamento da história do Soltero, que não é fácil da gente conseguir encontrar as coisas sobre ele. A gente conseguiu fazer esse trabalho principalmente por conta, muitas vezes por agenda, por conta de efetivo. Para vocês terem uma noção, o nosso trabalho ele não se limita apenas à pesquisa científica, ele se limita também à exposição do museu, catalogização de outras peças, vários outros serviços. E mesmo assim, a equipe que apresentou aqui para vocês hoje conseguimos fazer um excelente levantamento dessas fontes e uma análise juntamente a elas, que é importante. É importante a gente ter em mente que tudo que foi apresentado aqui, essas fontes passam por um crivo analítico nosso, com um olhar de historiador, um olhar interpretativo, sempre tentando ser referenciado em fontes confiáveis. A gente não vai aqui falar sobre alguma coisa sem ter a devida noção, sem ter a devida certeza de que aquilo realmente foi desse jeito, foi daquilo, foi de modo X ou de modo Y. Tanto é que a gente fez as conjecturas sobre a imagem do Soltero, por que ele foi embranquecido no quadro, por que ele foi esquecido pelo exército, tudo isso são conjecturas a partir daquilo que a gente conseguiu levantar durante a pesquisa. E a gente, de novo, conseguiu fazer isso graças aqui ao espaço dado pelo Centro de Memória da Polícia Militar, e é muito bom a gente ver que ainda tem muita coisa a ser pesquisada, ainda tem muita coisa em que nós, que só tem graduando falando, nós que estamos saindo da universidade, ainda temos a oportunidade do início de ainda conseguir fazer pesquisas inovadoras, pesquisas que ainda não foram feitas por outras pessoas. Então, queremos também agradecer a vocês que tiraram um tempo nessa terça-feira de tarde, que é complicado de tirar um tempo, mas que vocês conseguiram, estão aqui vendo a nossa apresentação. Queria agradecer imensamente a colaboração de vocês. E caso algum voluntário, algum historiador aqui queira também falar suas considerações, alguma coisa, pode falar. Caso contrário, após isso, eu vou abrir para as perguntas, caso alguém tenha. O voluntário Pinheiro, quer falar alguma coisa? Bom, eu queria agradecer, né? Eu acho muito importante o trabalho que a gente está fazendo dentro do Centro de Memória, né? Para quem não sabe, esse foi um trabalho fruto do nosso esforço em grupo, né? E foi o primeiro artigo produzido aqui pelo Centro de Memória. O Centro de Memória, ele foi inaugurado no ano de 2020, e, portanto, é recente, né? E nós temos o nosso chefe do museu, que é o Tenente Leonardo, né? Também gostaria de fazer uma ressalva para ele, porque todo momento
ele nos possibilitou ter uma autonomia muito mais forte para a nossa pesquisa, né? No sentido de que ele, vamos dizer assim, não mediu esforços para que essa pesquisa fosse para frente realmente. Então, só fazendo um adendo a essa questão. Muito obrigado. Bom, eu vou então abrir aqui, caso alguém queira fazer alguma pergunta. Como, reiterando, como nós somos uma equipe de 4 pesquisadores, então as perguntas elas podem ser respondidas entre, entre nós 4, mas caso ninguém queira, eu vou fazer o encerramento da nossa palestra de hoje, encerrando aqui o primeiro dia de palestras da 17ª Primavera dos Museus. Bom, acho que não vai ter pergunta. Espero que tenha ficado claro, então, a nossa pesquisa. E, de novo, gente, vamos fazer um encerramento aqui em nome do Centro de Memória. Em nome do Tenente Leonardo, chefe do museu, que não pode estar aqui presente hoje, ele está cumprindo uma outra missão, também em nome do Centro de Memória. Então, mas como o Pinheiro ressaltou, muito importante para a nossa pesquisa, ter possibilidade de espaço para a gente pesquisar, liberdade para a gente pesquisar, e liberdade e autonomia para a gente falar as coisas que a gente precisava falar, né? É bom reiterar que a responsabilidade histórica da pesquisa ela é maior do que responsabilidade institucional, responsabilidade pessoal. Então, novamente agradecer a todo mundo que esteve presente aqui e se ninguém tiver mais nada a dizer, eu vou encerrar agora a nossa apresentação e com isso a rodada de apresentação do primeiro dia. Amanhã, lembrando, tem mais, tanto no horário da manhã, pelo horário da tarde. O horário da manhã começa às 10 horas e da tarde começa às 2 da tarde. O mesmo horário do dia de hoje. Amanhã esperamos vocês, caso vocês queiram participar. Muito obrigado e boa tarde.